Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de física, dessa vez para falar sobre a equação dos gases ideais, né, no detalhe, e a primeira lei da termodinâmica, comentando um pouco seus impactos históricos, né, sua relevância histórica. Então, a primeira equação que nós vamos estudar hoje é a equação de Clapeyron, certo, pessoal? Então, qual é a ideia? Essa proporção PVT que nós utilizamos nas transformações gasosas é sempre igual ao número de moléculas presentes do gás em uma constante gasosa, né? Que pode ser trabalhada nessas unidades, ATM, litro, mol, Kelvin, joule, joule, mols e Kelvin, tá bom? Então, basicamente isso, onde N é o número de mols e moléculas, R é uma constante válida para todos os gases, tá? Embora a gente tem que ter essa ideia, embora o R seja uma constante válida para todos os gases, essa equação não vale para todos os gases, tá? Essa é uma equação para gases ideais, tá bom? Existem outros tipos de gases em que essa equação não se aplica, ok? Mas a nível de ensino médio estudaremos especificamente essa equação, que é essa daqui. Vamos acessar aqui, PV igual a nRT, né? Então, o que é importante? Qualquer trabalho que você fizer, questão, enunciado sobre a equação dos gases, você vai precisar garantir que a temperatura esteja em Kelvin, ok? Então, esse é um aviso bem relevante aqui embaixo, certo? Agora vamos para a parte da primeira lei da termodinâmica, ok? Então, vamos começar por aqui. Então, qual é a ideia? A motivação, né? Por trás de um desenvolvimento da tecnologia, sempre haverá uma motivação. Nesse caso, a nossa motivação aqui, ó, a ideia era aproveitar o calor para produzir movimento, né? Uma ideia antiga, na verdade, né? Então, a ideia era justamente essa daqui, tá bom? Que você queria aproveitar o calor para produzir movimento, né? E essa ideia ela ganhou forma no momento da segunda metade do século XVIII, né, pessoal? Então, no momento em que as máquinas começaram a ganhar espaço na produção manufatureira, né? Então, basicamente, esse contexto histórico é muito importante salientar que há uma perspectiva positiva do ponto de vista de quem queria realizar um trabalho em larga escala, com menos, entre aspas, né, esforço, e os funcionários, né, no caso, você trabalha de forma manufatureira, com as mãos, né? E aí vem uma máquina para fazer o trabalho de várias pessoas. Certamente isso motiva, né, qualquer patrão a dispensar os seus funcionários, né? Então, eu não vou me aprofundar muito aqui no viés histórico, né? Creio que vocês podem consultar isso na Revolução Industrial. Mas a ideia aqui é vocês entenderem a motivação e como que a física participa do momento político, cultural da história, né? A física ela vai muito além do que as equações iniciais. As equações já são o resultado do estudo, né? Então, prosseguindo aqui, com a máquina a vapor, o homem passa a controlar a fonte de energia, sendo capaz de produzir bens em larga escala. Ou seja, eu quero utilizar aquela energia oriunda do gás para produzir outro tipo de energia, ou melhor, para utilizar outro tipo de energia. Então, a ideia inicial é que você perceba que a primeira lei da termodinâmica vai dizer justamente isso. O calor fornecido ou retirado vai resultar na realização de um trabalho e na variação de energia interna. Então, o calor ele é aproveitado dessas duas formas, como trabalho e como variação de energia interna. Mas a depender das transformações, você só vai ter trabalho ou só vai ter variação de energia interna. Isso a gente vai discutindo ao longo do nosso volume aqui, né, dos nossos estudos, tá bom? Então aqui eu trouxe uma simulação que nós já utilizamos antes, para a gente comentar um pouco sobre essa ideia da primeira lei da termodinâmica. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fornecer o calor e repare que acontecem duas coisas. As moléculas passam a se agitar mais e o volume desse recipiente está aumentando. O volume aumentar significa realização de trabalho. Moléculas se agitarem mais significa ganho de energia interna, ou seja, calor fornecido para trabalho e fornecido aqui, utilizado no caso para trabalho e para variação da energia interna do recipiente, ok? Então, pessoal, por fim, a gente deve perceber, vocês lembram que a gente falou sobre calor fornecido e retirado? Então, esse trabalho pode ser positivo ou negativo. Se o gás se expandir, como foi o caso do exemplo que eu mostrei na simulação,
o trabalho ele será positivo, né? Se o gás for comprimido, o trabalho ele será negativo, ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido assimilar, que tenham conseguido compreender e que, por fim, vocês consigam desempenhar as questões desse conteúdo da melhor forma possível, tá bom? Estarei à disposição tanto na plataforma do Google, como também no Google Meet, nos encontros que nós teremos a partir dessa semana já, não é? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.